a obra de Jesus em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que a gente está aqui reunidos. Nós vamos agora ouvir e ler a Tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco essa noite, Pai. Que o Senhor continue nos guiando e que a gente possa não apenas entender a obra que Jesus faz em nós, mas a gente possa também usufruir dessa obra. E se ainda não entregamos, ó Pai, totalmente nossa vida ou algum aspecto da nossa vida, seja hoje a noite desse compromisso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estive pesquisando e descobri algumas previsões sobre o futuro que deram errado, né? Deram completamente errado. Vamos ver se funciona aqui. A primeira previsão que eu quero destacar é a revista Time, 1966, essa edição é de fevereiro de 66. Olha o que dizia a revista Time. Compras remotas, mesmo completamente possíveis, serão um fracasso, já que as mulheres gostam de sair das suas casas, de tocar na mercadoria e de poderem mudar de ideia, né? Isso em 1966, revista Time dizendo que compra online à distância não ia dar certo, né? E essa foi uma previsão completamente errada, porque hoje em dia o comércio eletrônico é uma realidade, né? As pessoas compram desde livros até carros na internet. No mundo, movimenta mais de 500 bilhões de dólares compra online, né? Outra previsão que deu muito errado, quer ver? Ó? Televisão. 1946, olha como é que era a televisão em 1946 aí. A televisão não vai durar, porque as pessoas logo se cansarão de ligar a caixa de madeira toda noite, né? Olha que previsão mais furada, né? A televisão não só evoluiu, já não é mais a caixa de madeira, né? Na nossa época, quando a gente era criança, era a caixona de madeira, né? Com válvula, não tinha que esperar esquentar a televisão, né? Tubo, né? Hoje são os painéis, né? De 4K, 60 polegadas, né? Deus me livre voltar nessa época aqui, né, gente? Época do VHS, né? Tinha que alugar a fita, aquela qualidade ruim, né? A televisão não só evoluiu, mas é um dos principais meios de entretenimento. Olha outra previsão que deu errada aqui, ó. Final do século XIX, o telefone foi recebido com grande ceticismo pela sociedade e imprensa. Especialistas diziam ser impossível transmitir a voz humana por fios e consideravam o invento uma curiosidade passageira sem importância, como um brinquedo. Olha como é que era o telefone naquela época. E eles erraram feio, né? Olha o telefone hoje, gente. Né? O telefone hoje, especialmente o smartphone, é a central da nossa vida. Não é? A gente pode pagar conta, acessar banco, trabalhar, estudar, fazer compra, pedir transporte. Tornou-se indispensável para a nossa vida e ninguém previu na época. E tem tantas previsões que deram errada, né? Mas tem uma que eu vou mostrar para você que se cumpriu. E ela está em Isaías, capítulo 61, de 1 ao 3. Olha o que diz ali. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Por que eu estou falando que isso aqui é uma previsão que deu certo? Porque esse mesmo texto de Isaías 61, ele foi lido por Jesus numa sinagoga. Um pergaminho, Jesus abriu o pergaminho de Isaías, e quando Jesus terminou a leitura desse texto, Jesus ele fala assim, olha, diz lá Lucas 4, 20 e 21, e fechando o livro, devolveu o assistente e sentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E olha o que Jesus falou no versículo 21. Então começou-lhes a dizer, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Então, há 700 anos depois, Jesus abre o pergaminho lá do livro do profeta Isaías, lê o texto e diz, hoje se cumpriu essa escritura. Então, que bênção a gente poder ter a certeza de que a Bíblia não fala, né, meus irmãos? Quando Isaías escreveu,
Essas palavras ele estava anunciando a vinda do Messias, de Jesus Cristo. E quando o profeta escreveu isso, o povo estava passando uma situação muito difícil. Naquela época, na época de Isaías, o povo sofria ameaças constantes, países inimigos, além de tudo estavam muito distantes de Deus, e as coisas iam ficar ainda piores, porque os profetas estavam avisando que eles seriam invadidos pelo Império Babilônico, eles perderiam as suas terras, eles seriam levados para longe. E é interessante porque Deus usa o profeta Isaías não para prometer uma melhora passageira, também não prometeu uma vitória militar contra a Babilônia. Deus estava apontando para algo muito maior no livro de Isaías. Deus estava apontando para a vinda do Messias, o servo do Senhor, aquele que ia mudar a nossa história uma vez por todas. E é por isso que essa promessa, lá em Isaías, ela não vale apenas para uma nação que está lá no passado. Porque quando Jesus lê esse texto naquela sinagoga, 700 anos depois, ele deixou claro que ele é esse Salvador prometido para todas as pessoas, de todas as épocas e de todos os lugares. Por isso a mensagem de Isaías, ela deixa de ser uma história antiga e passa a ser a descrição do que Jesus quer fazer na minha vida hoje. E é essa a proposta da minha reflexão com você. O que é essa obra de Jesus? E o que ele quer fazer na minha vida? A partir aqui do texto de Isaías. Vamos ver o que a Bíblia ensina, o que Jesus faz nas nossas vidas. E olhando para o texto, a primeira coisa que a gente aprende é que Jesus traz para nós restauração e cura. Olha o versículo 1 aí. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lembrando novamente lá do povo de Israel, meus irmãos, muitas situações do povo de Israel do Antigo Testamento foi oprimido por outros povos. E ver a sua cultura sendo aniquilada, ver as famílias sendo mortas, ver o povo sendo escravizado era uma coisa angustiante, né? Você pense, por exemplo, nos problemas que a gente passa com o país, né? Quando alguma coisa acontece com o país, uma tragédia, como a gente sofre junto. E aquele povo estava cansado de sofrer. O exílio estava causando exaustão espiritual, exaustão emocional. Eles estavam experimentando os seus limites e provavelmente já tinham passado desses limites há muito tempo. Eles não tinham mais força. As pessoas estavam, como diz o texto, quebrantadas. Repare nessa expressão aqui no versículo 1, quebrantados, porque quebrantado significa quebrado, né? É alguém que está sendo vencido pela tristeza. Não aconteceu isso com você? A tristeza é tão grande que ela te quebra por dentro. E pessoas que foram quebradas pela vida, pessoas que as circunstâncias, os problemas deixaram elas em pedaços. Mas veja o que diz o texto. É para essas pessoas que Jesus veio. É para essas pessoas. E é interessante aqui a palavra que Isaías usa, quando ele fala que o Messias enviou para curar os quebrantados. Essa palavra aqui, curar, lá no hebraico, ela tem literalmente a ideia de atar, de enfaixar. E a figura é de um médico que está no campo de batalha e ele encontra essa pessoa com o osso estilhaçado, com uma ferida grave aberta, e ela recolhe esses pedaços, né? E essa pessoa enfaixa, ela amarra firmemente com ataduras e bálsamo para que aquilo possa soldar novamente, para que aquilo possa cicatrizar. E a ideia é isso, é exatamente isso que Jesus faz. Quando a vida, ela parte o nosso coração em pedaços, Jesus vem, junta os nossos cacos, ele enfaixa com a sua graça para que a gente possa voltar a viver inteiros novamente. E ele fez isso ao vir o mundo. Veja o que diz o texto. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Boas novas são boas notícias. Que notícias são essas? São o que Jesus pregou no Evangelho. Que os nossos pecados são perdoados. Que nós temos um Deus maravilhoso que nos ama e nos quer salvar. E de fato, Jesus ele inicia esse ministério no poder do Espírito Santo. Veja, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele foi ungido, capacitado para pregar essas boas novas, para fazer conhecido esse evangelho, para curar os que estavam quebrantados pela vida. E você se lembra o que Jesus fez, né? Não foram poucas pessoas que se aproximaram de Jesus exatamente nesse estado.
quebradas, quebrantadas. Você lembra do Evangelho, da narração dos Evangelhos, da narrativa dos Evangelhos? Pessoas com limitações físicas severas, que não podiam trabalhar, não podiam ter uma vida normal. Pessoas que tinham doenças incuráveis na época, que afastavam elas da família, a lepra, por exemplo, né? Não deixavam elas ter contato com a sociedade, eram excluídas, eram intocáveis. Pessoas que viviam na pobreza, na miséria absoluta. Gente que era rejeitada de todas as formas. Ou seja, gente que estava quebrantada, gente que estava cansada de viver naquela situação. Gente que estava exaurida pela própria vida. E o que Jesus faz para essas pessoas? Jesus restaura. Jesus cura essas pessoas. E é isso que ele faz na nossa vida, queridos. Essa é uma obra que Jesus faz em nós. Jesus está vivo. E ele é capaz de restaurar a nossa vida hoje. E essa é uma mensagem importante para a nossa época. Porque nós, apesar aí, nós temos aí hospitais, nós temos saúde, nós estamos vivendo num tempo doentio, né? Nós vemos as pessoas vivendo doentes. Não apenas fisicamente, né? Que existe a doença física, mas sobretudo nós temos visto a doença emocional, doença espiritual, doença psicológica, né? A nossa sociedade está doente, nossa sociedade tem valores doentios, o dinheiro, o egoísmo são coisas mais buscadas hoje em dia. E se nós nos deixamos contaminar com isso, a gente também fica doente. Isso sem contar que muitas vezes nós, como seres limitados, sensíveis, nós não estamos preparados para as surpresas que a vida nos dá. Né? A vida nos dá surpresas. Essa questão, por exemplo, que aconteceu com o presbítero Marcelo. Independente de você ter uma vida que nem um atleta, ou ter uma vida sedentária, independente da sua idade, o rompimento de um apêndice pode acontecer com qualquer um. Com qualquer pessoa. Né? Do nada. E as circunstâncias, os problemas, eles podem se tornar tão pesados que a pessoa perde até a alegria de viver, né? São pessoas que se encaixam aqui nesse texto, elas estão quebrantadas, elas estão quebradas pela vida, elas estão vencidas pela tristeza. Porque a vida vai passando e vai deixando marcas, vai deixando feridas nessas pessoas, e essas pessoas precisam ser curadas, elas precisam ser restauradas. E só Jesus pode curar e pode restaurar essas pessoas. E essa é uma verdade que a Bíblia fala. Jesus nos restaura, Jesus nos ajuda a vencer a tristeza. Então nós podemos pedir a Ele para que Ele venha e nos ajude a carregar esse fardo pesado que a vida muitas vezes nos dá. Olha o que diz Mateus capítulo 21, aliás, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei. É um convite. Então eu pergunto, que tipo de tristeza está vencendo você? Lembra que eu perguntei no meio do culto como é que tem sido a sua semana? Às vezes a gente está aqui junto, né, reunido, todo mundo se arruma, a gente canta bonito, gostoso, mas ninguém sabe como é que foi a nossa semana, né? Ninguém sabe as coisas que a gente passou, ninguém sabe as dúvidas que a gente teve, ninguém sabe os dias que a gente chorou, ninguém sabe os problemas, às vezes nem a nossa esposa a gente falou, nem o nosso marido está sabendo. Então, que tipo de tristeza tem vencido você? E eu pergunto, por que você não entrega ela para Jesus? Passar por momentos de provação e exercer a fé é um desafio. Não é fácil, mas é isso que a Bíblia nos convida. Deixa eu contar uma história para você, uma ilustração. Certa vez um equilibrista profissional, esse pessoal que equilibra aí em fio, né, em corda, né? Ele amarrou uma corda entre dois prédios e começou a fazer o seu show. E aí ele se equilibrando em cima de uma corda de um lado para o outro. E aí começou a juntar uma multidão embaixo do prédio, as pessoas se aglomeravam. Quanto mais as pessoas se aglomeravam, mais ousado ficava o equilibrista. E ele passou equilibrando com um copo de água na mão, não derramou uma gota. Depois ele equilibrou de olhos vendados. E aí quando a multidão era tão grande embaixo que não dava para contar, ele fez um desafio. Ele pegou um carrinho de mão e perguntou: quem que vai subir nesse carrinho de mão para que eu possa levar do outro lado equilibrando? Depois desse desafio, as pessoas começaram a olhar umas para as outras e começaram a ir embora, né?
De forma que a multidão desapareceu e não ficou nenhum corajoso sequer para entrar no carrinho de mão para o equilibrista levar do outro lado. Eu pergunto, você entraria nesse carrinho de mão? Você confiaria no equilibrista? No carrinho de mão lá em cima da corda? Não sei se você tem medo de altura, mas essa ilustração me dá calafrios, né? Porque para a gente subir nesse carrinho de mão, a gente precisa confiar, né? E às vezes é assim na vida. Às vezes é exatamente assim no momento da provação, no momento onde a gente não tem uma resposta clara, no momento onde o caminho não está claro, a gente se sente como nesse carrinho de mão. A gente confia ou não? A gente confia que Deus tem o controle ou não? A gente confia que Deus ainda não respondeu, mas Ele vai responder, ou Ele vai mostrar daqui a pouco o que Ele quer? A gente tem essa confiança? Então eu pergunto para você, que tipo de tristeza tem vencido você? Por que não entregá-la para Jesus? Peça que Jesus restaure as áreas da sua vida que foram despedaçadas ao longo da sua vida. Peça para que Jesus cure as feridas que estão abertas dentro de você. Peça e confie, porque é isso que a Bíblia ensina sobre Jesus, que Ele traz cura, Ele traz restauração. Essa é a obra dele na sua vida. Uma segunda coisa que Jesus nos traz, andando aqui no texto, para frente, ainda versículo 61, continuando no versículo 1, diz assim: a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E aqui a gente aprende que a obra de Jesus, ela traz completa libertação. Jesus chamou você para você ser livre, tá? E quando a gente fala de liberdade, a liberdade é um bem imprescindível, né? A liberdade é para a humanidade um dos maiores valores que a gente pode ter. Mas eu pergunto para você, o que é a liberdade? Né? O que de fato é a liberdade? Se você vai lá no dicionário, o dicionário fala assim: liberdade é fazer o que quer, ter independência absoluta de poderes estranhos. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, e para o que a Bíblia diz sobre o ser humano, a Bíblia fala que o ser humano é pecador, e ele é escravo do pecado, né? Então a gente percebe que esse conceito de liberdade que a gente tem na sociedade, ele é relativo, ele é até mesmo irreal. A liberdade do ponto de vista do mundo, sem Deus, ela é uma ilusão. Sabe essa liberdade? Não, eu faço o que eu quero, não tenho que seguir a Deus, não vou seguir os princípios de Deus, de Jesus, vou tocando a minha vida. Sou livre. Será que é? Tem uma ilustração que explica bem isso. A nossa irmã mora lá em Boituva, né? Boituva, seguindo a Castelo Branco aqui, você, em direção a São Paulo, você chega em Boituva. E Boituva, há muito tempo, é conhecida como a cidade do paraquedismo, né? Se passa na Castelo Branco, você vê os balões lá, paraquedas. E hoje em dia, os balões, gente, não sei quem andou de balão aí, eu não ando, viu? Mas se quiser andar, fique à vontade. Mas balão é uma coisa completamente controlável, né? Você sobe o balão, a pessoa controla o balão. Mas sabia que antigamente não era assim? Antigamente não era assim. O sujeito ele entrava num balão, ele sabia como o balão ia subir, mas ele não sabia nem onde e nem como o balão ia descer, porque não dava para controlar o balão antigamente. Os balões naquele tempo não tinham direção. Então veja, esses balões de antigamente, eles voavam livres. Mas essa liberdade tinha algo de muito relativo, porque o balão dependia da direção do vento. Então o balão podia ser levado para qualquer lugar, né? Estando à mercê do tempo e à mercê do vento. Então a liberdade desse balão lá em cima era muito relativa. E é por isso que naquela época morriam muitos pilotos de balões. E eu estou dizendo essa ilustração porque a vida do ser humano também é assim. O ser humano se acha livre, ele pode cair na presunção de achar que é verdadeiramente livre sem Deus, mas uma hora ou outra ele vai se deparar com as consequências dos seus atos, com as consequências do seu pecado. E a prova disso é o que a gente vê no mundo de hoje, né? A gente vê guerra, a gente vê conflitos sangrentos, a gente vê que o ser humano é escravo do pecado. E apesar do desenvolvimento tecnológico que a gente tem, né, o nosso celular faz coisas incríveis, né? Apesar do desenvolvimento social, o ser humano não está melhorando em relação à moral, né?
O ser humano continua na mesma situação sem Jesus, escravo do pecado. E é por isso que a Bíblia fala que a obra de Jesus é que nos traz completa libertação. E eu quero que se repare aqui, nesse versículo 2, quando fala apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão aqui no Antigo Testamento se refere ao ano do jubileu. O ano do jubileu em Israel era uma instituição que acontecia a cada 50 anos, o ano do jubileu. Então, a cada 50 anos, todo mundo que não tinha conseguido pagar dívida devia ser perdoado. Todo mundo que foi vendido como escravo por causa de uma dívida podia ser libertado novamente. É interessante porque essa instituição, essa linguagem é trazida para Jesus. Ela se aplica a Jesus, né? Cristo veio para pagar com a sua vida a dívida que a gente tinha com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus e Cristo veio com a sua vida para libertar aqueles que estão presos, para abrir as algemas daqueles que estão algemados. E é interessante que há um detalhe importante aqui sobre essa libertação, porque esse termo aqui, né, por libertação aos cativos, lá no original, aqui em Isaías, significa abrir a prisão. E é uma expressão que também tem a ideia de abrir os olhos, né? Por isso que Jesus, lá no texto do Novo Testamento que a gente leu, ele substitui essa expressão por dar vista aos cegos. Qual que é a relação, será? A relação é que naquela época, meus irmãos, as prisões eram as masmorras, né? Eram debaixo da terra, subterrâneas, e eram covas de uma escuridão total. A pessoa que estava presa, ela estava naquela masmorra praticamente sem ver. Ela estava na escuridão total, era a mesma coisa que uma pessoa deficiente visual. Então a verdadeira libertação que Jesus traz não é só quebrar uma corrente, mas é abrir os nossos olhos espirituais, nos tirar dessa escuridão cega e ilusória que o mundo nos oferece. É essa obra que Jesus faz na nossa vida. Então, meus irmãos, liberdade no sentido total da palavra só pode ser encontrada em Jesus de acordo com a Bíblia. E há tanta coisa que quer nos escravizar, não é mesmo? As mais simplesinhas acho que são as séries, né? Da Netflix, né? Ou de outra que você assiste aí, né? Porque ele já faz de um jeito que o final vai acontecer alguma coisa e falar, não, agora vou ter que assistir o próximo capítulo, né? Aí já está tarde, você tem que fazer coisa, aí você assiste o segundo capítulo. Aí no final daquele capítulo acontece um negócio, nossa, vou ter que assistir o terceiro capítulo, agora vou ter que ver. Tudo é feito para escravizar você, para tomar o seu tempo, para fazer você ficar viciado, né? Mas essas são as coisas mais simples. Mas tantas coisas que escravizam o ser humano, né? Drogas, bebidas, vícios, os falsos deuses, né? Que querem ocupar o nosso coração, o dinheiro, muita gente escravizada por dinheiro, a idolatria. E eu pergunto para você, o que tem escravizado a sua vida? Nossa, pastor, não sou escravo de nada. Mas às vezes, meus irmãos, o cristão, ele não deve ser dominado por nada, mas às vezes há coisas que nos dominam. Há coisas que vão nos dominando, né? E elas começam devagar, e quando a gente vê, elas estão nos dominando. Hoje em dia no mundo é assim. Dizem que você precisa seguir os seus valores, a liberdade. Dizem que você é livre para fazer o que você quiser, sem se importar com Deus. Mas é bom se lembrar da ilustração do Lampião, né? Você conhece a ilustração do Lampião? Conta essa ilustração que um dia a chama do Lampião começou a reclamar porque ela vivia cercada por aquela manga de vidro, né? Quem já viu o Lampião tem a chama e tem uma manga de vidro que impede a chama de se expandir, né? E a chama reclamava dessa manga de vidro que limitava ela, a liberdade dela. E tanto ela reclamou que o dono do Lampião resolveu fazer à vontade, né? Tirou a manga de vidro. E imediatamente, sabe o que aconteceu? Bateu uma lufada de vento e apagou a chama, né? Então, aquilo que a chama julgava ser o seu opressor era a garantia da sua sobrevivência. Então, o que isso ensina? Que os limites que Deus coloca para a gente é para o nosso bem. E essa suposta liberdade que o mundo oferece, na verdade, é escravidão. E pode matar. Provérbios fala que há caminhos que levam para a morte. Mas Jesus, ele veio trazer
libertação. O que diz João 8,36? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu pergunto para você, o que está escravizando a sua vida? Nada deve dominar a vida do crente. Nada deve dominar a vida do crente. E se tem alguma coisa dominando a sua vida, Jesus pode libertar você. Mas eu quero trazer uma última lição para você. Continuando aqui o texto de Isaías, Jesus também ele traz consolo e alegria. Em certos momentos da vida, meus irmãos, às vezes parece que toda a miséria da existência humana cai sobre a gente, né? Estava comentando hoje de manhã na escola dominical e alguém até comentou. Às vezes não é a semana ruim, né? É o dia. O dia, tudo vem num dia só. E aí você abre os jornais, você lê os jornais cheios de tipo de desastres, de acidentes, de guerra, violência, maldade. Então, sem Deus, meus irmãos, estar nesse mundo é viver sem esperança. Por isso que esse texto fala disso. Só Jesus pode oferecer o verdadeiro e autêntico consolo. E com Jesus nós temos tanto consolo em vida como na morte. Nós não temos que temer. Mesmo que a vida da gente vá para um lugar escuro, sombrio. O que diz o Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quer dizer que não é só paisagens bonitas, pastos verdejantes que eu vou andar. Vai ter os meus momentos, os seus momentos da gente andar por esse vale da sombra da morte, né? Um lugar frio, escuro, úmido. É um vale. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E é isso que o texto está dizendo, que Jesus consola todos os que choram. Olha, ele diz, a consolar todos os que choram. O que tem feito você chorar? Jesus veio para consolar aqueles que choram pelas opressões da vida, aqueles que choram pelos sofrimentos. E essa palavra aqui no versículo 2, consolo, ela guarda a relação com a raiz da palavra confiança. Então ter consolo significa ter segurança, significa ter boa perspectiva. E Jesus nos dá tudo isso. Jesus é capaz de mudar o nosso estado espiritual, o nosso estado emocional. E o texto bíblico lhe dá alguns exemplos que acontecem na nossa vida quando Jesus começa a fazer essa obra de consolo. Olha o versículo 3. E a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinzas. Né? Sião é Jerusalém. E estão de luto porque o Império Babilônico estava chegando, estava invadindo, estava atirando lá. Então eles estão em luto pela cidade. Mas veja o que vai acontecer com essas pessoas. Uma coroa em vez de cinzas. Né? Quando as pessoas se entristeciam no Oriente Antigo, era comum que elas pusessem cinzas sobre a cabeça. Era um sinal de grande lamentação, de grande tristeza. Você vê, por exemplo, Jó fazendo isso. Lá em Jó capítulo 2, versículo 12. E o texto nos fala que aqueles que estão em Sião faziam isso. Os judeus estavam se entristecendo, olhando a aflição à sua volta. Né? Se você quer saber um pouco mais dessa aflição, leia o livro de Lamentações de Jeremias. Mas olha o que o texto fala aqui. Sobre essas pessoas, Jesus retira as cinzas da cabeça. E ele coloca o quê? Uma coroa. E essa coroa era um diadema, era um turbante bonito que era enrolado ao redor da cabeça. Ele simbolizava alegria, simbolizava felicidade. Era uma peça de vestuário importante para uma ocasião festiva. O que isso está simbolizando? Uma troca de estado emocional, de estado de espírito. Então veja, essa é a primeira resultado dessa obra de Jesus de consolo para nós. Uma outra coisa está no versículo 13, olha. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Então, da mesma forma, o pranto, o choro, é substituído por um óleo de alegria. E aqui faz referência ao óleo que as pessoas eram ungidas no dia de festa. E o espírito angustiado é substituído por vestes de louvor, que era um vestido festivo também usado no contexto de adoração do templo. Então você está percebendo que o profeta está pegando todas essas coisas externas que simbolizavam alegria para dizer dessa mudança que Jesus faz na nossa vida, né? Uma mudança proporcionada por Jesus. Em outras palavras, o que isso significa? Jesus é capaz de trocar a tristeza por alegria no seu coração.
Jesus é capaz de substituir a angústia pela paz. Jesus é capaz de fazer o impossível se tornar possível. E mais, diz o texto, olha o versículo 3 continuando. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E agora você entendeu essa imagem aqui, né? Essa foto aqui é de um carvalho. Está dizendo que quando Jesus ele te consola, ele te alegra, ele muda o seu estado, a sua vida vai começar a florescer. E o carvalho é uma árvore de profundas raízes e de rara beleza. O carvalho é uma árvore forte, que aguenta as intempéries do tempo, que aguenta vento, que aguenta tempestade, é uma árvore firme. Lembra do texto de Jeremias? Jeremias 17:8 diz assim: porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. O que lembra o Salmo 1, né? Porque os dois textos estão falando do justo, que é essa árvore, que está plantada junto à fonte. Então é isso que Jesus, ele veio fazer na sua vida. Então você está precisando de consolo. Você tem chorado. Por que você tem chorado? O que está angustiando a sua vida? Olha para Jesus. A palavra de Deus está ensinando aqui que Ele traz consolo. Qual área da sua vida você precisa de consolo? Nós vivemos, irmãos, no mundo, a gente sofre muitas perdas, né? A gente perde muitas coisas nesse mundo. E às vezes certas perdas a gente não processa. A gente vai caminhando com elas, com esse buraco no peito. Mas Jesus, ele pode preencher o seu coração. Qual área da sua vida necessita urgentemente da graça de Jesus? Quem sabe você tem sido vencido pelos problemas, pela tristeza. Peça para Jesus fazer essa mudança em você. Sabe, essa mudança que a gente viu, tirar as cinzas e colocar a coroa, o diadema, colocar essa unção de alegria. Peça para Jesus mudar o seu estado emocional. Peça para Jesus mudar as circunstâncias. Peça para Jesus, se não for mudar as circunstâncias, mudar a sua perspectiva em relação às circunstâncias. Porque Ele pode fazer isso. Então eu quero concluir, irmãos. Lembra do início que eu falei para vocês que o mundo está cheio de previsões furadas, né? E promessas vazias? A palavra de Deus, ela não falha. E essa profecia que a gente estudou hoje, Isaías 61, ela se cumpre em Jesus. E o mais importante, ela está viva e ela está disponível para você hoje e agora. Então pense na sua vida hoje. Pense no hoje na sua vida, lá no seu emprego, na sua rotina, na sua família. Pense no que você deixou lá fora para você estar aqui hoje. E faça uma reflexão agora. Talvez você tenha chegado hoje aqui com o coração em cacos, por causa de uma coisa triste que aconteceu, por causa de uma crise que você está passando, ou com problema com sua família, com filhos, ou uma ferida emocional que parece que não fecha. E que você aprendeu hoje que Jesus é o médico que enfaixa a sua ferida. É o médico que junta os pedaços, os cacos, e ele traz restauração e cura. Ou talvez você sorria por fora, mas você se sente que lá dentro você está numa masmorra escura, sem enxergar, né? Sufocado pela ansiedade, talvez tenha um vício escondido, ou escravidão, ou dívidas, ou ressentimento a um passado que você não consegue esquecer. O que a Bíblia fala? Que Jesus é o único que rompe essas algemas. E Ele abre os seus olhos, Ele pode tirar você dessa escuridão, Ele traz libertação. Ou quem sabe você só enxerga cinzas quando você olha para a sua história. Você sente o peso do luto, das frustrações. Jesus, Ele quer reorganizar a sua vida, Ele quer mudar o estado das coisas, por isso que Ele traz consolo e alegria. Então veja, Jesus não é só um personagem da história, que a gente estuda aqui todo domingo. Ele é a resposta para a nossa dor, Ele é a resposta para a dor que você está sentindo hoje. Então, eu faço um desafio para você. Não leve o seu fardo para casa. Seja o que você trouxe aqui hoje com você, não leve para casa. E faça de hoje, desse culto, desse momento, um ponto de virada na sua vida. Olhe para Deus hoje, para Jesus, e fale assim: estou entregando os meus cacos aqui.
estou entregando as minhas prisões, as minhas cinzas. Vem fazer a tua obra em mim, Jesus. Fala isso para Jesus. Porque Ele é poderoso, Ele está vivo e através do Espírito Santo, Ele pode agir na sua vida. Você crê nisso? Amém? Amém. Vamos cantar? Muito a última canção, vamos ficar em pé. E durante essa canção, vai colocando diante de Deus, em oração, aquilo que precisa ser feito na tua vida. Com amor, a ti cantamos.
Feche os seus olhos agora. Eu vou dar a oportunidade para você, com o Senhor, colocar diante do Senhor o que tem sido peso na sua vida, o que tem sido motivo de choro, de tristeza, o que tem trazido cinzas para a sua vida, o que tem tirado sua alegria, ou alguma coisa que aconteceu que deixou sua vida em cacos e até agora você não conseguiu ajuntar isso aí. Então, ore agora no seu coração, com fé, entregue isso a Jesus. Fale para Jesus: Jesus, eu confio na tua obra, no teu Espírito Santo. Faz essa obra na minha vida agora. Quero chamar o nosso irmão Valdir para vir aqui orar, Valdir, pela nossa igreja, pela nossa vida. Senhor Deus, justo Pai, nós te louvamos e te glorificamos nessa noite, Senhor Jesus, porque o Senhor é que sonda os nossos corações. E o Senhor sabe, Senhor Jesus, tudo que se passa com cada um de nós. E hoje foi revelado, Senhor Jesus. Mesmo nós escondemos, tentando nos esconder, Senhor Jesus, mas foi revelado a Ti, Senhor Jesus, tudo aquilo que passa no nosso coração, Senhor. Necessitamos e precisamos urgentemente do Teu auxílio, da Tua ajuda, Senhor. Nos dê a graça, Senhor Jesus, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor Jesus, e caminharmos com ela durante essa semana. Amado Deus Todo-Poderoso, obrigado por o Senhor falar no meu coração, Senhor. Nós entregamos, sim, Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas lágrimas, Senhor Jesus, ao deitado naquele travesseiro que somente o Senhor sabe. Somente o Senhor sabe, Senhor Jesus, a dor que sentimos no nosso coração. Mas te louvamos porque o Senhor nos deu liberdade nessa noite. O Senhor nos encontrou, Senhor Jesus, com a Tua palavra e abriu os nossos olhos. Queremos aqui que o Senhor nos fortaleça durante esta semana, nos ajude a vencer, Senhor Jesus, os nossos pensamentos negativos e possamos ter uma semana na Tua presença. Adoramos a Ti, Senhor Jesus, porque Tu és bendito e tudo que o Senhor faz é perfeito. Então nessa noite o Senhor me trouxe para este lugar para ouvir a Tua palavra e saímos daqui, Senhor Jesus, revestido da Tua graça e da Tua misericórdia. Entregamos o nosso coração a Ti, Senhor. Grandemente Tu és poderoso. Abençoa cada vida, Senhor Jesus. Abençoa a semana de cada um, Senhor. A cada decisão que vamos tomar, que o Senhor possa ser o centro. Em cada caminhada que formos fazer, o Senhor seja o centro, Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa o dia de trabalho de cada um, a semana de cada um, Senhor. É que eu te peço, Senhor, meu Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, e oro e creio. Amém. E agora, queridos, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão, a restauração do Espírito Santo estejam sobre todos vocês e sobre as suas famílias, hoje e para sempre. Amém.